Olá novamente, pessoal. Tive mais tempo para escrever hoje do que ontem. Desculpem pelo tamanho do texto. Eu estou tentando alcançar o presente o mais rápido possível, mas também eu quero incluir detalhes suficientes para que vocês percebam quão minucioso o David estava sendo. Eu vou retornar da onde eu parei. Enquanto eu ainda tentava resolver as disputas de crédito com aquelas empresas, os vidros do meu carro começaram a ser quebrados. Na primeira vez, ele estava estacionado na rua, bem na frente do meu apartamento. Eu acordei de manhã e encontrei o vidro do motorista estilhaçado, e o carro tinha sido tudo revirado. O meu carro era apenas um Civic velho e eu nunca tinha deixado nada de valor lá dentro. Mas levaram meu rádio, que já era ruim, e todas as moedas espalhadas pelo carro. Bem desesperado esse ladrão, né? Eu consertei o vidro naquele mesmo dia e decidi guardar um dinheiro para comprar um rádio realmente bom, já que agora eu tinha uma desculpa. Na manhã seguinte, o mesmo vidro foi quebrado novamente. Mais uma vez, o carro estava estacionado na frente do meu apartamento. Consertei o vidro novamente, a contragosto, e passei a estacionar no subsolo do prédio. Ninguém gostava daquele estacionamento porque as vagas eram pintadas muito próximas uma das outras. Então, era comum que os carros fossem arranhados ali. Mas decidi que era melhor isso do que deixar uma janela quebrada. E, naquela noite, eu consegui garantir uma vaga. Eu sei que você deve estar se perguntando por que eu ainda não chamei a polícia. Bom, é simples. Erros. Todos cometemos. Você tem a sabedoria de quem já sabe o desfecho da história. Eu não tinha. Na manhã seguinte, havia vidro por todo lado ao redor do meu carro. Não foi só o vidro do motorista dessa vez. O para-brisa da frente e o traseiro estavam seriamente trincados. Eu passei algum tempo olhando todos os carros na garagem. Nenhum outro tinha sequer um arranhão nos vidros. Cara, que merda! Se era algum idiota aleatório que tava quebrando as janelas, por algum motivo ele tava focando em mim. Eu vi um bilhete depois de entrar no carro. Era um post-it dobrado e enfiado no buraco da chave de ignição. Eu abri e li. Você precisa aumentar o esforço mínimo exigido. A frase foi escolhida intencionalmente. David queria que eu soubesse que era ele. E quando eu li aquela frase, eu lembrei da nossa conversa. Aquele filho da puta. Eu entrei em uma fúria total e saí da garagem, tentando dirigir o melhor que eu podia com o para-brisas trincado. Ainda lembrava como chegar à casa do David e passei por alguns sinais vermelhos para chegar lá. Eu estacionei em frente à casa dele. Bati a porta do carro com força e marchei até a porta da frente. Apertei a campainha por muito mais tempo do que o necessário. Eu tentei respirar fundo e manter a minha calma. O David não vai me ajudar se aparecer gritando e berrando. A mãe dele atendeu depois de alguns minutos. Os pais do David tinham adiado ao máximo a decisão de ter filhos. Como resultado, a mãe dele já tinha 75 anos, mesmo David tendo apenas 23. Alô? Ela disse ao abrir a porta. Então, ao me reconhecer, completou. Ah, Xander, que bom te ver. Eu não te vejo há semanas. Faz quase um ano. Eu suspirei. Senhora K, o David tá em casa? Não, querido, desculpa. Ele tá no trabalho agora. Ah, tudo bem. Eu vou tentar achar ele no cinema então. Respondi, começando a me afastar em direção ao carro. Não, ele não trabalha mais lá. Ele foi demitido? Perguntei. Não, ele pediu demissão. Não muito depois de você sair. Ele virou segurança em algum lugar, mas nunca mencionou onde. Eu vou ligar pra ele então, disse. Ele trocou de telefone algumas semanas porque deixou o antigo cair. Vem cá, deixa eu te dar o número novo dele. Ela entrou de volta na casa por um instante e eu esperei na varanda. Logo depois, ela voltou com seu velho celular flip e o abriu. Você se importa? Ela me pediu. Minha artrite dificulta usar esse telefone. Eu peguei o celular dela e encontrei o número do David nos contatos. Eu digitei no meu telefone e devolvi o aparelho. Muito obrigado, senhora K. Agradeci. Apesar do David estar sendo um babaca, eu sempre gostei da mãe dele. De nada. Ela respondeu com um sorriso antes de fechar a porta. Liguei pro David imediatamente, mas só deu caixa postal. Oi, David, aqui é o Xander. Cara, eu acabei de falar na sua mãe e ela não sabia onde você tava, então me passou seu número. Me liga, cara. Eu acho que você sabe a porra do motivo. Deixei no recado. Achei que ser firme era a melhor maneira de convencê-la a consertar tudo. No meio do meu expediente, meu celular vibrou. Esperando que fosse o David, eu saí pra atender. Mas era o Clark. Xander, você passou em casa aqui depois que saiu? Não, por quê? Cara, a gente foi roubado. Como assim? Alguém invadiu a nossa casa e levou um monte de coisa. Seu computador sumiu, a TV foi roubada, um monte de merda, cara! Ai, que filho da puta! Exclamei. Você chamou a polícia, mano? Sim, eles estão a caminho. Tá, beleza, não toque nada, ok?
Eu sugeri, lembrando de todos aqueles episódios de CSI que eu tinha assistido. Talvez eles possam pegar impressões digitais. Eu acho que eu sei quem foi, mano. Ué, mas quem? Um ex-amigo. Cara, eu te conto quando eu chegar em casa. Daqui a pouco eu tô indo embora. Avisei ao gerente que meu apartamento tinha sido invadido e ele me deixou ir embora. Dirigi até minha casa com os vidros ainda quebrados, torcendo pra não ser parado por causa disso. Quando cheguei ao apartamento, a polícia já estava lá. Caminhei até um corredor onde um policial estava entrevistando o Clark e o outro estava vasculhando o apartamento. O policial se virou pra me encarar. Você é um dos colegas de quarto? Esse é o Xander, respondeu Clark. Meu parceiro está procurando pelo apartamento agora. Um técnico vai chegar para colher as impressões digitais. Vamos precisar que você faça um inventário de tudo que foi roubado e leve até a delegacia assim que o técnico... Eu tenho um suspeito, falei. O policial ergueu as sobrancelhas. O nome dele é David King. Ele já foi um grande amigo meu, mas recentemente eu suspeito que ele está fazendo um monte de merda comigo. Eu acho que ele roubou minha identidade e a dos meus pais, danificou meu carro e agora invadiu a minha casa. O Clark me olhou com uma expressão de dúvida. Por que você acha que ele está fazendo tudo isso? Perguntou o policial. Encontrei isso na ignição do meu carro nessa manhã, com as janelas quebradas. Falei, tirando o bilhete dobrado do bolso. Ele leu. Tá, mas por que você acha que ele escreveu isso? Tivemos uma conversa sobre isso um ano atrás, falando sobre os requisitos mínimos para o sucesso e como a escola facilitava nossas vidas, pois havia consequências se não fizéssemos um esforço mínimo. Expliquei. Parecia que a ideia passou completamente despercebida pelo policial. Ok, vamos tentar colher impressões digitais desse bilhete também. Foi tudo o que ele disse, tirando um saco de evidências do cinto e colocando o bilhete dentro. Venha até a delegacia com o inventário e esteja pronto para fazer uma declaração formal desse seu amigo. Nesse momento, o parceiro saiu sem nada para relatar. O técnico chegou e começou a levantar as impressões. Ficamos esperando pacientemente, ansiosos para ver o que havia sido roubado. Cara, você realmente deveria trancar as portas do seu quarto, disse o parceiro. 2 portas dos seus colegas de quarto estão trancadas, então duvido que algo tenha sido roubado delas. Você deveria garantir que eles verifiquem os seus quartos quando chegarem em casa, para ver se tem algo faltando. Concordamos em chamar eles. O técnico terminou o trabalho e nos disse que saberíamos em alguns dias quais impressões digitais ele teria conseguido encontrar. A casa parecia vazia. Apenas o maior dos 3 sofás ainda estava na sala de estar. A TV, que era uma plasma de 65 polegadas, havia sumido. Alimentos estavam faltando na despensa e até o conteúdo da geladeira foi despejado no chão. Talheres estavam espalhados pelo chão da cozinha e pelas bancadas. Cara, que diabos aconteceu com o Isaac ou com o Jackson? Clark gritou com raiva. Eles estão sempre em casa, mano. A gente devia ligar pra eles. Eu sugeri. Eu não tenho o número deles. Clark respondeu. Bom, eu também não. Falei, caminhando até meu quarto. Estava completamente vazio, sem nada de valor. Meu computador, mouse, teclado, cadeira do computador, caixa de bugigangas aleatórias, bicicleta, tudo sumiu. As gavetas da minha cômoda estavam espalhadas pelo quarto. Meu armário claramente revirado e os cobertores da cama estavam jogados por toda a sala. Ouvi Clark gritar palavrões enquanto inspecionava seu quarto. Ele levou meu maldito Xbox, cara. Aquela desgraça. Sentindo-me chocado, derrotado e entorpecido, eu me sentei na cama. Liguei para Kate para contar o que havia acontecido. Sem resposta. Mandei uma mensagem. Minha casa foi roubada. E fiquei olhando para a parede por um tempo, pensando. David King tinha estado na minha casa. Ele roubou a minha identidade, minha imagem pública e agora as minhas coisas. Era hora de dar um passo à frente. Não nesse jogo. Na minha vida. Hora de parar de passar pela vida e começar a dar o meu melhor, superando o mínimo exigido. Durante o resto daquele dia, aprendemos muito sobre encanamento. David tinha solto todos os canos que ele encontrou na casa. O Clark fez a descoberta quando o nosso vaso sanitário soltou o tsunami quando ele deu descarga. Passamos horas limpando aquilo. Para consertar todos os canos, tivemos que sair para comprar ferramentas, porque nenhum de nós tinha em casa. Quando meu cartão foi recusado, Clark passou na minha frente e pagou. O meu cartão recusado me deixou preocupado. Clark e eu fomos até a biblioteca, e eu tentei acessar o site do meu banco. Bloqueado. Merda. Nem tentei redefinir minha senha. Corremos pro banco antes que fechassem, e eu me aproximei do caixa, ofegante. Eu preciso congelar a minha conta. Agora. Falei, respirando com dificuldade. Qual é o número da sua conta? Perguntou a caixa, aparentemente chamada Chantelle. Informei o número da minha conta de cabeça. Ela abriu no computador dela. Carteira de motorista, por favor. Entreguei a minha carteira.
Ela digitou o número da minha carteira de motorista no computador para verificar a minha identidade e devolveu o documento logo em seguida. Sua conta tá zerada, ela disse. Você só pode congelar a conta se houver dinheiro. Eu fui roubado! Eu gritei, sentindo uma raiva imensa agora. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, você transferiu todo o seu dinheiro pro seu cartão de débito pelo nosso aplicativo online e depois retirou todo o dinheiro de um caixa eletrônico essa tarde. Não fui eu! Eu fui hackeado! Olha, se você quiser denunciar essas transações fraudulentas, eu posso preencher isso pra você aqui mesmo. Tá, tudo bem. Faz isso aí, disse abruptamente. Clark me observava com preocupação, sentado em uma cadeira perto da porta. Quando você começou a perceber a atividade fraudulenta? Ela perguntou. Hoje, mas pode ter começado a qualquer momento no último ano, respondi. Ela levantou as sobrancelhas de uma maneira que achou que eu não percebia e começou a digitar. Depois de alguns minutos, ela olhou pra mim. Tá, ok. Eu preenchi o relatório e enviei. Você deve receber uma resposta do nosso departamento de fraudes em breve. Tá, e quantas câmeras do caixa eletrônico? Perguntei. Eu não tenho acesso a essas. Você vai precisar fazer um boletim de ocorrência antes. Ela disse. Tá, ok, eu faço isso aí. Então Clark e eu voltamos pro carro e dirigimos até o apartamento. Teríamos ido direto pra delegacia, mas o apartamento ainda estava alagado em alguns lugares. Passamos algumas horas procurando os canos vazando e os apertando. Levou horas, porque pesquisamos tudo antes de fazer para ter certeza que estávamos fazendo corretamente. Clark inspecionava os canos sob a pia da cozinha, enquanto eu sentava na mesa e começava a escrever o meu inventário para a polícia. Já eram 9 da noite, então íamos levar o inventário pela manhã. Nossa delegacia local infelizmente não funcionava 24 horas. Batemos nas portas do Jackson e do Isaac, mas não obtivemos resposta. Ou eles não estavam em casa, ou estavam nos ignorando. Cara, me desculpa mesmo por não conseguir te ajudar tanto nessa situação. Disse o Clark enquanto apertava um cano. Você disse que sabe quem é, né? Quem é David King? Cara, o David costumava ser um amigo, há cerca de 1 ano. Respondi. Falei pra ele sobre os desafios e a conversa que levou até isso. Espera um pouco. Vocês se desafiaram a arruinar a vida um do outro e agora ele tá te levando a sério? Me parece que sim. Eu suspirei. Então você não vai cumprir a sua parte do acordo? Disse Clark. Minha parte? Ele te desafiou primeiro, cara, e você nem tentou revidar. Bem, não, eu acho que não. Cara, então vamos pensar em algo para destruir a vida dele de verdade. Clark se afastou da pia e lavou a graxa das mãos. A prisão faria o trabalho, eu sugeri. Se eu conseguir pegá-lo por roubo de identidade, isso resolve o problema. Verdade, disse Clark. Mas precisamos mostrar pra ele que você simplesmente não vai se entregar e aceitar. Eu tenho uma ideia. Não vai arruinar a vida dele, mas vai fazer ele perceber que você vai reagir. Clark me levou no seu carro até a loja de materiais de construção. Compramos 2 latas de tinta spray preta e Clark pagou em dinheiro. Tá bom. Onde é que esse idiota mora? Clark perguntou quando estávamos de volta ao carro. Clark, a mãe dele é ótima, mano. É uma senhorinha super gente boa. Eu não acho que eu consigo pichar a casa dele. Eu respondi. A mãe dele? Clark riu histericamente. Um cara que ainda mora com a mãe tá te aterrorizando? Tá bom, Jesus, falei. Dei a ele o endereço e ele partiu logo em seguida. Passamos pela casa para ver se as luzes estavam acesas. Estava tudo escuro. Estacionamos a 3 quadras da casa e começamos a caminhar. Tá. Qual é o plano? Perguntei baixinho. Pichar ladrão na frente da casa. Clark sussurrou com um sorriso. Quando chegamos perto da casa do vizinho, nos agachamos atrás de uma cerca e observamos a vizinhança. Tava tudo tranquilo. Nenhum movimento, nenhum barulho, nenhuma pessoa. Ficamos abaixados e corremos silenciosamente até a frente da casa. Eu pintei o L e o Clark fez a letra O. E fomos trabalhando um em direção ao outro. Não demorou nem 3 segundos. Demos um passo para trás por um instante e olhamos a nossa obra. As letras tinham 3 pés de altura, visíveis facilmente da rua. Perfeito. Viramos e começamos a correr em direção ao carro. Então, a porta da casa se abriu. Eu olhei por cima do ombro. O filho da puta do David King. Ai, que merda. Eu murmurei. Clark me ouviu e começamos a correr a toda velocidade em direção ao carro. David nos seguiu pela calçada. O Clark olhou pra trás também. Caralho. Clark murmurava a cada passo. Ele realmente parecia preocupado. Quando nos aproximamos do carro, o Clark teve uma ideia. Cara, continua correndo. Ele tentou sussurrar, embora estivesse sem fôlego. Eu travei a porta e vai demorar muito até destravar. Aí ele vai saber qual é o meu carro. Clark não tinha trava automática. Ele precisava usar a chave manualmente. Eu concordei com a sua lógica e passamos correndo pelo carro como se fosse apenas mais um veículo. Olhei pra trás e... David estava se aproximando. Tava escuro demais para ver a sua expressão.
Na verdade, eu nem sabia se ele me reconheceu. Cara, melhor a gente se separar. Sussurrei, virando à direita do jardim da frente de alguém. Clark continuou em linha reta. Quando cheguei na cerca branca e plástica que levava ao fundo das propriedades deles, olhei pra trás. David me seguiu e ignorou Clark. Eu subi rapidamente a cerca escorregadia e caí do outro lado. Eu havia aterrissado no quintal de outra pessoa. Eu comecei a correr em direção ao jardim na frente deles. Uma luz de detecção de movimento se acendeu, me cegando. Olhei pra trás só pra ver o David escalando a cerca em 1 segundo. Eu virei a esquina da casa e bati direto em uma mesa de pátio com cadeiras. As cadeiras caíram e a mesa tombou enquanto meu corpo se dobrava ao redor dela. O meu coração estava acelerado enquanto eu estava tentando me soltar. Foi quando o David pegou a parte de trás do meu pescoço e me empurrou pra baixo. Meu rosto batendo contra a beirada da mesa. Olá, Xander. Está fazendo uma caminhada? Vai se fuder! Eu cuspi, com a bochecha pressionada contra a borda da mesa. Por que tanta hostilidade? Você sabe por que, o seu arrombado? Abaixa o seu tom. Estamos tendo uma conversa tranquila aqui, não estamos? Eu me forcei a levantar a cabeça da mesa, mas ele era muito mais forte do que eu. Pare de se debater e ouça. Quero esclarecer as regras do jogo, já que você finalmente percebeu o que estamos jogando. Irmão, isso não é um jogo. Você arruinou meu crédito, roubou meu dinheiro, hackeou minhas contas e roubou as coisas da minha casa. Irmão, vou te matar. Mas eu não vou te matar. Essa é a regra. Eu não vou te matar, Xander. Isso acabaria com sua vida arruinada. E esse não é meu objetivo. Agora você não fez esforço algum para arruinar a minha vida. Por que não? Porque eu não sou psicopata doente, eu disse. Claramente não. Isso já tá ficando chato pra mim. Eu faço todo o trabalho te fazendo lutar pela vida enquanto você não faz nada para me prejudicar. Não que eu não tenha aprendido nada, mas seria mais divertido se você lutasse de volta. Eu até deixaria o Clark te ajudar, mas acho que você precisa de motivação. Você acha que eu preciso de motivação pra te machucar? De jeito nenhum. Sim, você precisa. Porque apesar de tudo que aconteceu com você, sua única tentativa de revidar foi patética. Eu preciso que você aumente o nível e lute mais. E é aí que entra a motivação. Dê licença. Oi, sim, sou eu. Ok, coloca ela na linha. Então, ele colocou o telefone no meu ouvido. Alguém tava chorando. Disse uma voz rouca. Oi? Puta merda. Ele tinha sequestrado a Kate. Seu filho da puta! Calma, Xander. Kate, onde você tá? Eu perguntei desesperado no telefone. David tirou o telefone e desligou, colocando de volta no bolso. Você entendeu as regras agora, Xander? Está motivada? Eu vou te matar, seu filho da puta. Você vai queimar no inferno. Isso não é uma discussão teológica, Xander. Você e Clark façam o que puderem para arruinar minha vida. Façam o que quiserem. Mas, se me matarem, eu mato a Kate. Você não vai poder matá-la se estiver morto. Não, mas meu amigo vai. É incrível o tipo de pessoa que você pode conhecer online. Ele estava tão animado para jogar quanto eu. Tem alguma pergunta antes que o jogo realmente comece, Xander? Cara, o que diabos aconteceu com você? A gente era melhor amigo, mano. Melhor amigo. As coisas mudam. Eu vim sonhando com esse jogo há anos. Você era o único amigo de verdade com quem eu podia fazer isso. Um dia eu decidi simplesmente ir até o fim. Cara, peraí. Você tá me dizendo que você arruinou a sua própria vida pra arruinar a minha? Quando você for condenado por roubo de identidade e sequestro, a sua vida vai acabar, irmão. Isso faz parte do jogo, Xander. Não pode me arruinar se não conseguir me condenar. Eu me preparei por anos. Ele sorriu. Seus olhos estavam escuros e ameaçadores. Você não acha que isso é injusto pra mim? Como eu sou suposto a me esforçar se você se preparou durante todos esses anos? Eu acho que eu vou te dar um conselho. Faça o seu melhor. E diga ao Clark para jogar junto. Porque eu também vou ter algo para motivá-lo. O som de algo se mexendo na cerca de trás nos alertou sobre a presença de alguém. Eu gritei por ajuda e o David me deu um tapa, mas de leve. Eu tentei ver quem era, com um movimento limitado. O rosto do Clark apareceu sobre a cerca. Esse é meu sinal de ir embora.
disse David sorrindo. Foi bom te ver, Xander. Clark correu pelo quintal, gritando pro David ir embora. David apenas ficou ali, me olhando e esperando. Foi aí que Clark o alcançou e socou bem no rosto. David foi ao chão, liberando minha cabeça. Eu me levantei e esfreguei meu rosto dolorido. David começou a se levantar, mas Clark o chutou no chão. "Fica no chão!" ele gritou. Uma luz se acendeu na casa atrás de nós. Nós dois viramos para olhar. Eu pensei em segurar o David ali até a polícia chegar. Quando viramos de volta, o David já estava no meio da rua. Clark começou a correr atrás dele, mas eu segurei o seu braço. "Para, cara! Deixa ele ir embora!" eu disse, derrotado. "Eu tenho algo para te contar." Tomamos a decisão de evitar a polícia naquela noite. Queríamos fazer o boletim de ocorrência com as nossas condições, sem ter que explicar o que estávamos fazendo invadindo a propriedade de madrugada. Corremos de volta para o carro dele e fomos para casa, enquanto eu contava a conversa de David para Clark. Ele me olhava, boquiaberto. "Cara, eu pensei que você disse que ele era um amigo." Ele perguntou. "É, ele era." "Ele nunca agiu assim?" "Não, nunca comigo." "Cara, isso é maluquice," Clark disse se levantando do sofá. "Ele sequestrou a Kate só pra você tentar arruinar a vida dele e seguir com uma brincadeira estúpida. Ele tá louco. Ele vai ser preso, mano." "Tomara," eu disse. "Mas a gente precisa começar a planejar. Eu não vou correr nenhum risco enquanto ele tiver a Kate." "Ah, ok, cara. Eu não quero ter nada a ver com isso. Mas eu também quero te ajudar. Se fosse qualquer outra pessoa, eu juro que eu teria saído fora na primeira." "Tá bom então. Vamos começar." Eu não sei o quanto de detalhe eu quero colocar aqui, porque provavelmente vai ficar devagar e chato pra vocês. Passamos a noite toda mapeando eventos, pessoas, fraquezas, forças, tudo o que conseguimos pensar. Preenchemos metade de um caderno com todas as nossas anotações. Essas foram as fraquezas que conseguimos identificar que poderíamos usar contra o David. Tédio com a vida. Assim, poderíamos tornar o jogo tão entediante que ele não conseguiria continuar a jogar. A mãe dele. Se ela soubesse o que estava acontecendo, talvez pudesse fazê-lo parar. Eu sei que alguns de vocês comentaram que deveríamos sequestrar a Sra. K e usá-la. Mas ainda estávamos muito verdes e não queríamos fazer esse tipo de coisa, como David estava fazendo. O trabalho. Fazer ele ser demitido e garantir que ninguém o contrataria novamente. Contas online. Fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Polícia. Se conseguirmos reunir provas concretas para condená-lo, o problema todo já seria resolvido. E a Kate. Como ele sequestrou a Kate, a polícia certamente se envolveria. Eu poderia facilmente reportar as minhas suspeitas sobre o David e eles o investigariam em busca de qualquer evidência, mesmo que mínima. Depois, olhamos para as forças e as coisas com as quais precisávamos tomar cuidado. Preparação. Ele obviamente tinha um cronograma que estava seguindo e sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tempo. Os descendentes do lixo eletrônico e da fraude de crédito começaram muito antes de eu sentir os efeitos. Isso significava que poderiam haver outras armadilhas que o David armou, e que poderiam explodir como uma bomba relógio no futuro. Corpo físico. Ficou claro hoje à noite que ele estava malhando muito, possivelmente treinando para o trabalho dele como segurança. Dinheiro. Ele agora tinha muito dinheiro, vindo do que roubou de mim e usou a fraude para receber. Amigos. Se ele fez um amigo disposto a se envolver em um sequestro, então agora tínhamos 2 ou possíveis mais psicopatas para nos preocupar. Conhecimento. David sabia como executar vários tipos de fraudes diferentes e hackear computadores, ou pelo menos contratar alguém para fazer isso por ele. Não tínhamos ideia do que mais de perigoso ele podia saber, então fizemos uma lista de coisas que ele poderia saber e que precisaríamos aprender a como neutralizar. Disposição para quebrar a lei. Tava claro que a lei não fazia parte das regras do jogo para ele. Ou ele não tinha medo de ser pego, ou ele estava confiante de que nunca seria. Depois de analisarmos o David, começamos a olhar para nós mesmos. Primeiramente, nossas fraquezas. Conhecimento. Não tínhamos nem perto do conhecimento do que o David tinha. Não apenas sobre como fazer coisas como consertar o cano, mas também sobre o próprio David, quem eram os amigos dele, onde ele trabalhava, com quem ele conversava e etc. Teríamos que começar a aprender muito rápido para tentar alcançar. Dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro. O Clark estava meio apertado porque ele havia acabado de gastar muito naquela TV de plasma que acabou de ser roubada. Casa e carro. O David sabia onde morávamos. Planejamos vender nossas coisas e sair do aluguel o mais rápido possível. Ele também sabia sobre os carros que tínhamos, mas não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso até nos mudarmos e termos algum dinheiro para comprar algum carro velho, que pudéssemos usar quando necessário.
Não importava para onde nos mudássemos. Se ele encontrasse o nosso carro, ele podia nos seguir até em casa. Kate. Se o David decidisse mudar as regras e usasse a Kate como motivação, teríamos que repensar tudo. E o medo. Clark e eu sabíamos que, no fundo, o David nos dava mais medo do que nos enfurecia. Eu teria preferido sair fora do que tentar me vingar. Também tínhamos medo e não queríamos fazer muitas das coisas que David já havia feito. E essas eram as nossas forças. A lei. A lei estava do nosso lado, desde que mantivéssemos tudo legal. Crédito do Clark. Até agora, o David não havia atacado o Clark como atacou a mim. Então podíamos tomar medidas preventivas para protegê-lo. Trabalhos. Nós tínhamos empregos e, portanto, podíamos ganhar mais dinheiro. A não ser que o David encontrasse uma maneira de nos fazer ser demitidos. Precisávamos encontrar uma maneira de proteger nossos empregos do David. FTC, Força Policial e o governo. Esses órgãos governamentais com todos esses seus vastos recursos estavam trabalhando para nós no caso de roubo de identidade. Achamos provável que eles conseguissem vincular o David ao meu roubo de identidade. Ao olhar todas as forças e fraquezas de ambos os lados, lado a lado, parecia que seria uma disputa equilibrada no papel. Mas só de pensar em tentar lutar contra o David, nos sentíamos como se estivéssemos enfrentando um inimigo impossível. Sentamos para tomar um café da manhã e continuamos a conversar sobre o que faríamos. Ambos ligamos para o trabalho dizendo que estávamos doentes para podermos começar a nos preparar. Tá, eu postei esse apartamento no Craigslist, eu disse, colocando o telefone do lado. Clark estava farejando o ar com uma expressão confusa. Ele se inclinou e cheirou o cereal. Cara, esse cheiro tá ruim pra você? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Ah, tá cheirando a cereal pra mim, mano. Eu disse. Não, mano. Cheira muito mal pra mim. Ele jogou o cereal na pia. Clark pegou o telefone e ligou para Equifax, avisando que queria congelar o crédito dele por 90 dias. Quando esses 90 dias terminassem, ele ligaria de novo e de novo até que esse problema fosse resolvido para proteger o seu crédito. O cartão de crédito dele, com o limite de $3.000, ainda estava acessível pra gente, mas nenhum novo crédito poderia ser solicitado. Então, ele acessou todas as contas que tinha online e trocou todas as senhas para bobeira aleatória. Ele baixou um gerenciador de senhas online e colocou suas senhas lá. O gerenciador funcionava armazenando apenas um arquivo criptografado no servidor. Ele baixava esse arquivo criptografado do site do gerenciador de senhas, lia ou escrevia no arquivo, o recriptografava e depois enviava de volta para o servidor. O servidor apenas mantinha o arquivo criptografado, sem as senhas. Mesmo que a empresa fosse hackeada, os hackers teriam apenas um monte de arquivos criptografados inúteis. Eles poderiam tentar quebrar os arquivos com o tempo, claro, mas era o melhor que a gente podia fazer. A única conta que ele não colocou no gerenciador de senhas foi a sua conta bancária. Ele escreveu metade do nome do usuário em um pequeno pedaço de papel e a metade em outro. Fez o mesmo com a senha. Ele pretendia esconder esses pedaços em locais seguros pela cidade. Se o David conseguisse pegar as informações bancárias do Clark, estaríamos mortos na água. Enquanto ele fazia isso, eu terminei o inventário dos nossos bens para entregar à polícia assim que abrisse a delegacia durante o dia. Após ela ter aberto, nós iríamos até lá, entregar os nossos inventários, registrar o boletim de ocorrência pelo roubo e sugerir o David como um possível suspeito. Eu também planejava direcioná-los para o meu boletim de roubo de identidade e afirmar que suspeitava que ele fosse o culpado disso também. Com o boletim de ocorrência em mãos, iríamos até o nosso senhorio e pediríamos a troca das fechaduras, usando o boletim de ocorrência como evidência de invasão. O técnico nos havia dito que a porta tinha sido aberta normalmente e não foi forçada. Isso significava que o David havia, de alguma forma, feito uma cópia da nossa chave. Quando se aproximou das 9 da manhã, entramos no carro do Clark e dirigimos pela cidade. Ele parou em 4 locais diferentes e escondeu os pedaços de papel em algum lugar. Ele sabia que deveria ser em locais em que as pessoas não tocassem por meses a fio e que não fossem danificados ou movidos por sprinklers, tempestades e etc. Eu não sei onde ele os escondeu, mas ele me garantiu que eles estavam seguros. Depois de escondê-los, fomos para a delegacia registrar o nosso boletim. Esperamos pacientemente para ser atendidos por um policial. Assim que fomos chamados, nos sentamos e contamos sobre a invasão, informando que um boletim já tinha sido iniciado e que estávamos entregando o inventário dos itens roubados. Eu tenho um suspeito pro roubo, eu disse por fim. Ok, quem? Ele perguntou. Ele se chama David King. Nós já fomos amigos, mas não somos mais. O que aconteceu? Ele perguntou, anotando o nome. Eu recentemente tive a minha identidade roubada, eu disse. Suspeito que ele também tenha sido responsável por isso. Então, se ele roubou minha identidade, é provável que tenha invadido a casa também. Irmão, ele me odeia.
Ok, mas o que realmente aconteceu que fez vocês não serem mais amigos? Eu hesitei. Eu não sabia como explicar a situação. Se alguém conseguir pensar em uma maneira melhor de explicar para um policial, me avisa. Eu só disse... a gente teve uma briga e ele ameaçou arruinar minha vida. Quando foi essa briga? Sei lá, cara, mais ou menos 1 ano atrás. E você acha que só agora ele está roubando sua identidade e invadindo sua casa? O policial disse, duvidosamente. Vocês eram amigos dele? Ele perguntou, apontando para o Clark. Não, eu sou só colega de quarto dele, respondeu Clark, apontando para mim. Ok, meninos, obrigado pela informação e pelos inventários. Vamos investigar isso como qualquer outro crime e fazer o nosso melhor. Posso fazer cópia de suas carteiras de motorista e número de telefone para entrar em contato se eu tiver perguntas? Entregamos as carteiras e anotamos nossos números de telefone no arquivo. Nos olhamos por 1 minuto, respirando fundo. Ele não acredita na gente. Eu disse, resignada. Calma, mano, a gente vai encontrar provas. Clark me incentivou. 5 minutos se passaram, depois 10. Então o policial voltou, acompanhado de 2 outros. Clark Ulysses? Sim? Clark disse, confuso. Você está preso por vandalismo e invasão de propriedade privada. Os policiais o cercaram e o puxaram pra cima. Eu fiquei olhando pros policiais, atônito. Os olhos do Clark estavam arregalados. Quando eu fui copiar a sua carteira, disse o policial. Eu conferi nossos registros na noite passada. Alguém fez um boletim de ocorrência dizendo que você foi até a casa dele, escreveu ladrão e depois o atacou quando ele saiu pra te parar. Eu fiquei de boca aberta. Filho da puta do David King. David King, o mesmo que você acabou de recomendar como suspeito, foi quem ligou pra registrar isso. Parece que você estava tentando desacreditá-lo antes que ele te denunciasse. Acho que ele te venceu nessa. Leia os direitos dele, disse ele pros outros policiais. Calma! Peraí, eu disse, levantando-me. Calma, eu tava lá também. Não foi só ele. Clark balançou a cabeça ligeiramente pra mim. Não, eu não ia deixar ele levar a culpa por isso. Pensei. O Sr. King afirmou explicitamente que havia apenas um vândalo e que ele viu o Sr. Ulysses se aproximando da casa e pichando sozinho. Eu sei que você está tentando proteger o seu amigo. E eu vou ser bem sincero com você. Não jogue sua vida fora, garoto. Um dos policiais começou a ler os direitos de Miranda pro Clark enquanto eles o algemavam e o conduziu em direção à porta que levava ao processamento de prisioneiros. Chama minha mãe pra pagar a fiança. Eu vou sair logo daqui. Clark gritou pra trás. Não deixa ele ganhar.